Evangelho de João capítulo 7. A incredulidade dos irmãos de Jesus. Depois disto andava Jesus pela Galileia, pois não queria andar pela Judeia, porque os judeus procuravam matá-lo. Ora, estava próxima a festa dos judeus, a dos tabernáculos. Disseram-lhe, então, seus irmãos: retira-te daqui e vai para a Judeia, para que também os teus discípulos vejam as obras que fazes. Porque ninguém faz coisa alguma em oculto, quando procura ser conhecido. Já que fazes estas coisas, manifesta-te ao mundo. Pois nem seus irmãos criam nele. Disse-lhes, então, Jesus: ainda não é chegado o meu tempo, mas o vosso tempo sempre está presente. O mundo não vos pode odiar, mas ele me odeia a mim, porquanto dele testifico que as suas obras são más. Subi-vos à festa. Eu não subo ainda a esta festa, porque ainda não é chegado o meu tempo. E, havendo-lhes dito isto, ficou na Galileia. Jesus ensina no templo na festa dos tabernáculos. Dissensão entre os judeus acerca da sua pessoa. Os fariseus mandam prendê-lo. Mas quando seus irmãos já tinham subido à festa, então subiu ele também, não publicamente, mas como em secreto. Ora, os judeus o procuravam na festa, e perguntavam: onde está ele? E era grande a murmuração a respeito dele entre as multidões. Diziam alguns: ele é bom. Mas outros diziam: não, antes engana o povo. Todavia ninguém falava dele abertamente, por medo dos judeus. Estando, pois, a festa já em meio, subiu Jesus ao templo e começou a ensinar. Então os judeus se admiravam, dizendo: como sabe este letras, sem ter estudado? Respondeu-lhes Jesus: a minha doutrina não é minha, mas daquele que me enviou. Se alguém quiser fazer a vontade de Deus, há de saber se a doutrina é dele, ou se eu falo por mim mesmo. Quem fala por si mesmo busca a sua própria glória, mas o que busca a glória daquele que o enviou, esse é verdadeiro, e não há nele injustiça. Não vos deu Moisés a lei? No entanto, nenhum de vos cumpre a lei. Por que procurais matar-me? Respondeu a multidão: tens demônio, quem procura matar-te? Replicou-lhes Jesus: uma só obra fiz, e todos vos admirais por causa disto. Moisés vos ordenou a circuncisão, não que fosse de Moisés, mas dos pais, e no sábado circuncidais um homem. Ora, se um homem recebe a circuncisão no sábado, para que a lei de Moisés não seja violada, como vos indignais contra mim, porque no sábado tornei um homem inteiramente são? Não julgueis pela aparência, mas julgais segundo o reto juízo. Diziam então alguns dos de Jerusalém: não é este o que procuram matar? E eis que ele está falando abertamente, e nada lhe dizem. Será que as autoridades realmente o reconhecem como o Cristo? Entretanto sabemos donde este é, mas, quando vier o Cristo, ninguém saberá donde ele é. Jesus, pois, levantou a voz no templo e ensinava, dizendo: sim, vos me conheceis, e sabeis donde sou. Contudo eu não vim de mim mesmo, mas aquele que me enviou é verdadeiro, o qual vos não conheceis. Mas eu o conheço, porque dele venho, e ele me enviou. Procuravam, pois, prendê-lo, mas ninguém lhe deitou as mãos, porque ainda não era chegada a sua hora. Contudo muitos da multidão creram nele, e diziam: será que o Cristo, quando vier, fará mais sinais do que este tem feito? Os fariseus ouviram a multidão murmurar estas coisas a respeito dele, e os principais sacerdotes e os fariseus mandaram guardas para o prenderem. Disse, pois, Jesus: ainda um pouco de tempo estou convosco, e depois vou para aquele que me enviou. Vos me buscareis, e não me achareis, e onde eu estou, vos não podeis vir. Disseram, pois, os judeus uns aos outros: para onde irá ele, que não o acharemos? Irá, porventura, à dispersão entre os gregos, e ensinará aos gregos. Que palavra é esta que disse: buscar-me-eis, e não me achareis? E, onde eu estou, vos não podeis vir. Ora, no seu último dia, o grande dia da festa, Jesus pôs-se em pé e clamou, dizendo: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior correrão rios de água viva. Ora, isto ele disse a respeito do Espírito que haviam de receber os que nele crescem, pois o Espírito ainda não fora dado, porque Jesus ainda não tinha sido glorificado. Então alguns dentre o povo, ouvindo essas palavras, diziam:
Verdadeiramente este é o profeta. Outros diziam: este é o Cristo. Mas outros replicavam: vem, pois, o Cristo da Galileia. Não diz a Escritura que o Cristo vem da descendência de Davi, e de Belém, a aldeia donde era Davi? Assim houve uma dissensão entre o povo por causa dele. Alguns deles queriam prendê-lo, mas ninguém lhe pôs as mãos. Os guardas, pois, foram ter com os principais dos sacerdotes e fariseus, e estes lhes perguntaram: por que não o trouxestes? Responderam os guardas: nunca homem algum falou assim como este homem. Replicaram-lhes, pois, os fariseus: também vos fostes enganados. Creu nele porventura alguma das autoridades, ou alguém dentre os fariseus? Mas esta multidão, que não sabe a lei, é maldita. Nicodemos, um deles, que antes fora ter com Jesus, perguntou-lhes: a nossa lei, porventura, julga um homem sem primeiro ouvi-lo e ter conhecimento do que ele faz? Responderam-lhe eles: és tu também da Galileia? Examina e vê que da Galileia não surge profeta. E cada um foi para sua casa. Evangelho de João capítulo 8. A mulher adúltera. Mas Jesus foi para o Monte das Oliveiras. Pela manhã cedo voltou ao templo, e todo o povo vinha ter com ele. E Jesus, sentando-se, o ensinava. Então os escribas e fariseus trouxeram-lhe uma mulher apanhada em adultério. E pondo-a no meio, disseram-lhe: mestre, esta mulher foi apanhada em flagrante adultério. Ora, Moisés nos ordena na lei que as tais sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Isto diziam eles, tentando-o, para terem de que o acusar. Jesus, porém, inclinando-se, começou a escrever no chão com o dedo. Mas, como insistissem em perguntar-lhe, ergueu-se e disse-lhes: aquele dentre vos que está sem pecado, seja o primeiro que lhe atire uma pedra. E, tornando a inclinar-se, escrevia na terra. Quando ouviram isto, foram saindo a começar pelos mais velhos, até os últimos. Ficou só Jesus, e a mulher ali em pé. Então, erguendo-se Jesus, e não vendo a ninguém senão a mulher, perguntou-lhe: mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? Respondeu ela: ninguém, Senhor. E disse-lhe Jesus: nem eu te condeno. Vai-te, e não peques mais. Discurso de Jesus sobre a sua missão. Então Jesus tornou a falar-lhes, dizendo: eu sou a luz do mundo. Quem me segue de modo algum andará em trevas, mas terá a luz da vida. Disseram-lhe, pois, os fariseus: tu dás testemunho de ti mesmo, o teu testemunho não é verdadeiro. Respondeu-lhes Jesus: ainda que eu dou o testemunho de mim mesmo, o meu testemunho é verdadeiro, porque sei de onde vim, e para onde vou. Mas vos não sabeis de onde venho, nem para onde vou. Vos julgais segundo a carne, eu a ninguém julgo. E, mesmo que eu julgue, o meu juízo é verdadeiro, porque não sou eu só, mas eu e o Pai que me enviou. Ora, na vossa lei está escrito que o testemunho de dois homens é verdadeiro. Sou eu que dou o testemunho de mim mesmo, e o Pai que me enviou, também dá testemunho de mim. Perguntavam-lhe, pois: onde está teu Pai? Jesus respondeu: não me conheceis a mim, nem a meu Pai. Se vos me conhecesseis a mim, também conheceríeis a meu Pai. Essas palavras proferiu Jesus no lugar do tesouro, quando ensinava no templo. E ninguém o prendeu, porque ainda não era chegada a sua hora. Disse-lhes, pois, Jesus outra vez: eu me retiro. Buscar-me-eis, e morrereis no vosso pecado. Para onde eu vou, vos não podeis ir. Então diziam os judeus: será que ele vai suicidar-se, pois diz: para onde eu vou, vos não podeis ir? Disse-lhes ele: vos sois de baixo, eu sou de cima. Vos sois deste mundo, eu não sou deste mundo. Por isso vos disse que morrereis em vossos pecados. Porque, se não crerdes que eu sou, morrereis em vossos pecados. Perguntavam-lhe então: quem és tu? Respondeu-lhes Jesus: exatamente o que venho dizendo que sou. Muitas coisas tenho que dizer e julgar acerca de vós. Mas aquele que me enviou é verdadeiro, e o que dele ouvi, isso falo ao mundo. Eles não perceberam que lhes falava do Pai. Prosseguiu, pois, Jesus: quando tiverdes levantado o Filho do Homem, então conhecereis que eu sou, e que nada faço de mim mesmo, mas como o Pai me ensinou, assim falo. E aquele que me enviou está comigo, não me tem deixado só, porque faço sempre o que é do seu agrado.
Falando ele estas coisas, muitos creram nele. Dizia, pois, Jesus aos judeus que nele creram: se vos permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sois meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Responderam-lhe: somos descendentes de Abraão, e nunca fomos escravos de ninguém. Como dizes tu, sereis livres? Replicou-lhes Jesus: em verdade vos digo que todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. Ora, o escravo não fica para sempre na casa, o filho fica para sempre. Se, pois, o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Bem sei que sois descendência de Abraão, contudo, procurais matar-me, porque a minha palavra não encontra lugar em vós. Eu falo do que vi junto de meu pai, e vos fazeis o que também ouvistes de vosso pai. Responderam-lhe: nosso pai é Abraão. Disse-lhes Jesus: se sois filhos de Abraão, fazei as obras de Abraão. Mas agora procurais matar-me, a mim que vos falei a verdade que de Deus ouvi. Isso Abraão não fez. Vos fazeis as obras de vosso pai. Replicaram-lhe eles: nós não somos nascidos de prostituição. Temos um pai, que é Deus. Respondeu-lhes Jesus: se Deus fosse o vosso pai, vos me amaríeis, porque eu saí de Deus. Pois não vim de mim mesmo, mas ele me enviou. Porque não compreendeis a minha linguagem? É porque não podeis ouvir a minha palavra. Vos tendes por pai o diabo, e quereis satisfazer os desejos de vosso pai. Ele é homicida desde o princípio, e nunca se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso, e pai da mentira. Mas porque eu digo a verdade, não me credes. Quem dentre vos me convence de pecado? Se digo a verdade, porque não me credes? Quem é de Deus ouve as palavras de Deus. Por isso vos não as ouvis, porque não sois de Deus. Responderam-lhe os judeus: não dizemos com razão que és samaritano, e que tens demônio? Jesus respondeu: eu não tenho demônio, antes honro a meu Pai, e vos me desonrais. Eu não busco a minha glória. Há quem a busque, e julgue. Em verdade vos digo que, se alguém guardar a minha palavra, nunca verá a morte. Disseram-lhe os judeus: agora sabemos que tens demônios. Abraão morreu, e também os profetas. E tu dizes: se alguém guardar a minha palavra, nunca provará a morte. Porventura és tu maior do que nosso pai Abraão, que morreu? Também os profetas morreram. Quem pretendes tu ser? Respondeu Jesus: se eu me glorificar a mim mesmo, a minha glória não é nada. Quem me glorifica é meu Pai, do qual vos dizeis que é o vosso Deus. E vos não o conheceis. Mas eu o conheço. E se disser que não o conheço, serei mentiroso como vós. Mas eu o conheço, e guardo a sua palavra. Abraão, vosso pai, exultou por ver o meu dia. Viu, e alegrou-se. Disseram-lhe, pois, os judeus: ainda não tens 50 anos, e viste Abraão? Respondeu-lhes Jesus: em verdade vos digo que antes que Abraão existisse, eu sou. Então pegaram em pedras para lhe atirarem. Mas Jesus ocultou-se, e saiu do templo.